Bom dia, hoje é terça-feira, 25 de abril de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição. Começa agora. Prazo de pagamento do Pronamp muda de 4 para 6 anos. Alteração vale para contratos a partir de 2021. Expectativa do mercado em relação à inflação aumenta pela quarta semana seguinte. E mudanças nas fichas admissionais dos funcionários. A partir de agora, elas devem conter informações sobre raça e etnia do trabalhador. Tudo isso e muito mais você confere agora, aqui no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O governo federal aprovou mudanças nas regras do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Agora, quem usa o crédito pode pagar em até 6 anos. Antes, o prazo era de 4 anos. O programa mantém o teto nos juros mensais de 6% mais a taxa Selic e cria um limite mínimo de carência de 12 meses. Contratos de empréstimos feitos a partir de 2021 podem ser renegociados pelas novas regras. E a partir de agora, os empreendedores que forem contratar funcionários deverão incluir nas fichas admissionais informações sobre a raça e etnia dos trabalhadores. A previsão está na lei que altera o Estatuto da Igualdade Racial, sancionada nesta segunda-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei vale também para o setor público e prevê ainda que o IBGE faça, a cada 5 anos, pesquisa para mensurar o percentual de ocupação desses segmentos. A nova lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Brasil e Portugal assinaram um acordo para a internacionalização de startups e promoção de pequenas e médias empresas brasileiras nos mercados da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O acordo faz parte da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Portugal, onde ele se encontrou com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. Os dois países querem unir esforços para a internacionalização de empresas e startups que possam ser apoiados por programas e fundos de investimentos. Pesquisa inédita de uma aceleradora de negócios para mulheres analisa o perfil dessas empreendedoras do Nordeste. O objetivo é entender o perfil delas na região. A intenção é saber em que momento os negócios delas estão e que motivos as levaram a empreender. E é sobre isso que eu converso agora ao vivo com a fundadora da Bilabs e especialista em empreendedorismo feminino, Marcela Fugi. Marcela, bom dia para você, seja muito bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Não sei se pronunciei o seu sobrenome certo. É Fugi ou Fugi? É Fugi mesmo. Foi certíssimo. Obrigada. Que é isso. Obrigado também. Marcela, como surgiu a ideia dessa pesquisa? Qual o objetivo dela? A necessidade da pesquisa surgiu pelo fato da Bilabs estar atuando há mais de 5 anos, na verdade completamos 5 anos de fomento ao empreendedorismo no Nordeste e existem amplas pesquisas sobre o empreendedorismo feminino no Brasil. Porém, quando a gente tenta regionalizar isso e entender qual é o perfil dessa mulher nordestina, os dados ainda eram muito escassos. Então, juntando toda a nossa expertise, a gente entendeu que a gente poderia estar publicando esse estudo a fim de que ele sirva de subsídio para políticas públicas, incentivo da iniciativas da iniciativa privada, para que o fomento ao empreendedorismo feminino no Nordeste seja ainda mais levado a sério e com dados, com base. Marcela, quais as dificuldades mais comuns entre as empresárias ouvidas? A mais comum é aquela chamada ter que dar conta de tudo e de todos, né? Muito incluída aí na economia do cuidado. Então, a maioria delas indicam que
tomar conta da sua empresa, da casa, dos filhos, que é chamada jornada tripla. Muitas apontam a jornada quádrupla, né, que além dessas 4 atividades, elas ainda têm que estudar. Então, essa é uma dificuldade ampla da empreendedora nordestina. Ainda acompanhado do medo de fracassar, né? Então, existe ainda muito internalizado o medo dessa mulher fracassar. Elas também a pesquisa aponta que, apesar da autoescolaridade, a maior parte delas tem renda entre 1 a 3 salários mínimos e grande parte delas estão endividadas. Então, esses são os apontamentos que a pesquisa revela. Importância da necessidade de políticas públicas direcionadas a esse grupo, Marcela. A importância, na verdade, é de fato entender que a mulher ela precisa estar no centro da economia, porque a maior parte delas são chefes de família e fornecem o sustento às suas famílias. Né? A gente não pode deixar de fazer aqui, Bruno, um recorte racial que destaca uma situação ainda mais cruel quando a gente fala de empreendedoras negras aqui no Nordeste. Né? Entre as que eu mencionei, né, que existe apesar da autoescolaridade, a maior parte tem renda entre 1 a 3 salários mínimos, e entre essas que recebem menos de um salário mínimo, 82% delas são negras, enquanto essa porcentagem cai para 18,25% para mulheres brancas. Então, quando a gente coloca essa lente para as mulheres que se identificam como chefe de família, 68% delas são negras, enquanto esse é o caso apenas de 26% das mulheres brancas. Então, as dificuldades dessas mulheres são reais e a gente precisa olhar com muito cuidado para isso. Marcela, a ideia é justamente essa, né? Aperfeiçoar esses pontos de ação da Bilebs, né, no fomento de negócios para essas mulheres, né? Não apenas da Bilebs, Bruno, eu acho que a intenção do estudo é, de fato, dar visibilidade a essa empreendedora nordestina. Né? Todo esse trabalho incluído na economia do cuidado, né? Cuidar de tudo e de todos ao mesmo tempo, que piorou muito com a pandemia. Né? Depois da pandemia, é estimado pela ONU que nós mulheres acumulamos mais 512 bilhões de horas adicionais de trabalho não remunerado. Né? E isso tem um impacto muito grande nos negócios dessas mulheres. Né? Elas desistem mais cedo de manter o negócio em pé. O nosso estudo revela que essa empresa dessa mulher ela tem duração de até 3 anos. Né? Então, elas concluem que empreender não é para elas. Então, a importância, de fato, dessa mulher, dessa empreendedora nordestina ser colocado no centro da economia para que, em pé de igualdade com os homens, ela possa, de fato, se desenvolver. E por isso que é preciso fomento sério ao empreendedorismo feminino e pensar o mundo numa lógica de uma perspectiva feminina também. Perfeito. Marcela Fugi, fundadora da Bilebs, eu quero agradecer aqui a sua participação ao vivo com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigada, Bruno. E o brasileiro não só gosta de pizza, como também empreende nesse mercado. A Associação das Pizzarias mostra que só no ano passado o setor teve aumento de mais de 400% em número de novos estabelecimentos abertos. E o cardápio atende a todos os gostos e bolsos. O repórter Márcio Fontinelli é quem mostra pra gente. De doce ou de sal, inteira ou só a fatia. Pizza boa é aquela que está na mesa. A cada dia que passa, uma das nossas maiores paixões está sendo ainda mais pedida. Prova disso é uma pesquisa inédita feita pela Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, que aponta um crescimento de 499% desse mercado no país. No estudo foi levado em consideração dados oficiais do governo, como a quantidade de empresas registradas na Receita Federal em 2022. Ao todo, 70.839 pizzarias foram utilizadas como amostras, sendo que 94% delas são microempresas.
parceiros na vida e parceiros nos negócios. Há 3 anos, Naihara e Rafael são donos de um restaurante em Brasília, que tem a pizza como base de vendas. Naihara conta que sente o aquecimento do setor em comparação ao ano passado. Do ano passado, que foi um pós-pandemia, né, a gente começou a se recuperar, então teve um crescimento muito exponencial, tanto que a gente consegue contratar hoje. Então, assim, foi um crescimento que a gente tinha dois funcionários, hoje a gente tem 10. Então, assim, aumentou muito a demanda, aumentou a demanda também pelo nosso produto. Então, esse passeio da família pós-pandemia ficou, pelo que a gente entendeu, algo mais precioso. O casal arriscou e decidiu empreender em plena pandemia. A aposta foi certa. E o sucesso nas vendas vem com a inovação no atendimento e também na garantia da qualidade dos produtos. Não é isso, Rafael? É isso, né? A qualidade dos produtos é essencial, o atendimento diferenciado e trazer novidade, que é o que o pessoal quer de experiência. Então a gente trouxe uma das novidades, é o Paneducci, que é uma versão reduzida da pizza para quem não quer comer aquela pizza gigantesca. Então a gente faz uma redução da massa com a metade da quantidade. A gente traz ingredientes diferentes para um doce, para também não ser um doce absurdo. Então a gente traz esse daqui, por exemplo, que vai um pouco da massa da pizza, vai um pouquinho de mussarela, vai banana ao forno com tostadinha com açúcar, finalizada com caramelo salgado e flor de sal e filetes de amêndoa. No ranking nacional dos estados com maior número de estabelecimentos, São Paulo aparece na primeira colocação, com 28% das pizzarias em operação no país. O Rio de Janeiro ficou em segundo, com 10%, seguido por Minas Gerais, que representa 9% do mercado. A expectativa é que este ano o crescimento seja ainda maior. A aposta gira em torno do aumento do crédito para micro e pequenos empreendedores e também na paixão do consumidor. Hoje a gente tem planos de abrir mais 2 unidades. Nós somos convidados hoje por uma grande rede de shoppings para fazer parte de um projeto novo. E braço para isso a gente tem a força da nossa equipe, que eu sempre falo que a gente não funciona sem eles. Desde o início a gente conseguiu ter esse relacionamento muito bom, criando um quadro de equipe muito forte, vendo a necessidade de todos os lados. Então, nesse sentido, o fortalecimento de equipe faz que a gente tenha essa possibilidade de conseguir fazer mais. Bloco, um prêmio quer incentivar o empreendedorismo no Distrito Federal. Eu volto daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. A expectativa do mercado financeiro para a inflação subiu e para o PIB também. A informação foi divulgada no Boletim Focus do Banco Central desta segunda-feira. Em seguida, os especialistas subiram a estimativa da inflação, que agora está em 6,04%. Para o PIB, que representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, a previsão subiu para 0,96% na última semana. O relatório também traz previsão da Selic, a taxa de juros básica da economia brasileira. A expectativa é que a taxa feche o ano em 12,50%. Atualmente, a Selic está em 13,75%, a mais alta desde janeiro de 2017. A próxima reunião do Copom, o comitê que define a taxa básica de juros, está marcada para o dia 3 de maio, quarta-feira da semana que vem. E o Brasil tem encontrado dificuldades em exportar para a União Europeia, China e Argentina. De acordo com o relatório anual da CNI, Confederação Nacional da Indústria, 50% das exportações brasileiras estão expostas a barreiras. No total, são 77 impedimentos em 25 mercados que podem ser de questões sanitárias, de regulamento técnico ou relativas a imposto de importação. Uma parceria do governo do Distrito Federal com o Sebrae vai estimular o empreendedorismo nas cidades do entorno de Brasília. Os projetos que fomentam a atividade de micros e pequenas serão reconhecidos pelo prêmio Cidade Empreendedora.
E para falar sobre essa iniciativa, temos o prazer de receber o Jorge Adriano Soares da Silva, ele que é gerente de estratégia e políticas públicas do Sebrae aqui do Distrito Federal. Jorge, seja muito bem-vindo ao canal Empreender, ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia a todos, bom dia aos espectadores. Jorge, essa é a segunda edição do prêmio, né? Você poderia adiantar aí para a gente, explicar um pouco mais dessa premiação, como é que vai ser essa premiação? A forma como nós vamos rodar o prêmio aqui no Distrito Federal, ela está associada também a uma premiação nacional, né? O Sebrae Nacional, ele oferece anualmente o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Mas aqui no Distrito Federal nós não temos prefeitos, então todos os anos a gente tinha uma certa dificuldade de ter projetos que pudessem estar em condições de competir nessa premiação nacional. Então nós pensamos, por que não fazer um projeto adaptado às realidades do Distrito Federal? Nós fizemos a primeira edição no ano passado e agora estamos lançando a segunda edição. O regulamento deve estar disponível a partir da sexta-feira. E esse prêmio tem como objetivo estimular administradores regionais das 33 regiões administrativas aqui do Distrito Federal a propor e a executar projetos que estimulem o empreendedorismo, em especial o empreendedorismo jovem, a inclusão produtiva, o desenvolvimento territorial, e esse ano com a novidade de uma categoria específica para aquelas administrações que têm como objetivo estimular suas vocações econômicas naturais. Ou seja, Jorge, essa premiação que vai acontecer aqui, né, pela segunda vez na capital do país, é uma versão parecida, digamos assim, àquele prêmio Cidades Inteligentes que acontece em todo o Brasil, né? Isso, a premiação nacional do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor estimula nos estados e nos municípios que esses prefeitos apresentem propostas de projetos para o desenvolvimento dos seus municípios. Mas como nós não temos prefeitos aqui, a realidade de um prefeito num município e aqui no Distrito Federal é bastante diferente, né? Os nossos administradores regionais, eles têm um perfil completamente distinto, os cargos não são eletivos, não existem mandatos definidos, o orçamento tem restrições que são diferentes daquelas que os prefeitos têm. Então era um pouco mais difícil a gente competir em nível de igualdade, mas da mesma forma, as nossas regiões administrativas, elas têm populações que às vezes são maiores do que populações de capitais de outros estados aqui no Brasil, né? Quando nós vamos olhar, por exemplo, para a Ceilândia, que é a maior região administrativa do Distrito Federal, nós temos aqui um número enorme de habitantes e não faz sentido a gente pensar em um território desse tamanho sem projetos específicos que estimulem o empreendedorismo local e as suas vocações. Ceilândia, por exemplo, que comemorou 51 anos aí no mês passado, a gente vem trabalhando com alguns projetos específicos naquela região e são vários os potenciais de exploração da região no que se refere ao turismo, no que se refere à história da Ceilândia, gastronomia local e assim todas as demais regiões administrativas. No ano anterior, por exemplo, nós tivemos lá na categoria de desenvolvimento territorial, o vencedor foi a região administrativa de Braslândia, explorando a rota do turismo rural em Braslândia. Braslândia tem um alto potencial também para a agricultura, como a gente vê em Planaltina, como a gente vê em outras regiões administrativas. O plano piloto, com a história de Brasília, todo o seu potencial turístico, enfim, várias vocações que existem nessas regiões e que podem ser exploradas para estimular cada vez mais o empreendedor aqui no Distrito Federal. Brasília tem um perfil bastante propício para isso, né? Nós fomos criados para ser a capital e a nossa vocação natural é de ser o centro do poder, o centro do serviço público. E hoje nós estamos falando de 44% do PIB do Distrito Federal, todo vindo da administração pública. A administração pública é essa que, com o tempo e com os avanços da tecnologia, tende a ter uma participação cada vez menor na geração de empregos, na geração de renda. Então, o empreendedorismo é a resposta para o desenvolvimento econômico para Brasília, à medida em que o número dos concursos públicos começam a diminuir. Então, nós temos que estimular o empreendedorismo aqui e são diversas as nossas vocações. Brasília está no centro do país, no centro da América Latina, existe um potencial enorme para o desenvolvimento do setor logístico. Nós temos um polo de educação muito forte, um polo de saúde, um potencial turístico, um potencial para inovação, para tecnologia, e os territórios precisam estimular o empreendedorismo nessas vocações naturais. E a gente não pode deixar de falar, né, Jorge, do ecoturismo rural, né, que existe em toda essa região.
em volta do entorno de Brasília, né? E um dos objetivos dessa premiação é justamente esse, né, Jorge? É reconhecer essas regiões administrativas, não só pelo bom desempenho, mas principalmente pela presença, né, da inovação e da tecnologia, né? Além de outros pontos, né, também, né? A gente tem tanto potencial para ser explorado em Brasília, né? Nossa população tem um nível de conhecimento bastante elevado, né? A educação aqui no Distrito Federal é bastante elevada. Nós temos um mercado consumidor interno muito forte. A maior renda per capita do Brasil está aqui no Distrito Federal. Então, nós temos um mercado ávido pelo consumo e a gente tem estrutura física, né? A gente tem estrutura tecnológica para produzir negócios cada vez mais rentáveis, mais lucrativos. Então, a gente precisa realmente dar um empurrãozinho, estimular para que todos estejam trabalhando em favor desse empreendedorismo. E o nosso prêmio Sebrae Cidade Empreendedora é uma iniciativa que tem esse olhar voltado para estimular políticas públicas que tornem o nosso ambiente um melhor ambiente para se empreender. Já vimos trabalhando há um tempo nesse ambiente aqui no Distrito Federal, eu acho que vocês devem ter falado disso recentemente. Saiu a pesquisa da ENAP sobre os melhores municípios para se empreender no país. No ano passado, o Brasil estava posicionada na 69ª posição. Esse ano nós estamos em 4º colocado, então foi um salto realmente muito expressivo para a nossa cidade. Nós conseguimos reduzir burocracias para se empreender. O governo tem se esforçado bastante também com a redução da carga tributária, a redução do ICMS aqui no Distrito Federal contribuiu muito para isso. A gente tem trabalhado bastante pela cultura do empreendedorismo, levando o empreendedorismo cada vez mais para dentro do ambiente escolar. Só no ano passado nós conseguimos chegar em 290 mil estudantes da rede pública e privada do Distrito Federal com a pauta de empreendedorismo. Então é preciso criar esse ambiente que faça com que os empreendedores que já têm a sua vontade de empreender, o seu sonho de ter o seu próprio negócio, que ele encontre um ambiente propício para isso e que os negócios sejam cada vez mais fortes aqui no Distrito Federal. Perfeito. Jorge Adriano da Silva, gerente de políticas públicas aqui do Sebrae do Distrito Federal. Quero agradecer a sua participação ao vivo com a gente aqui no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigado, estamos à disposição. Um abraço. Os trabalhadores estão comendo cada vez mais na rua e a marmita tem sido a principal alternativa, o que motivou a formalização dos empreendedores desse setor e também a adaptação às demandas desse novo mercado, por exemplo. O brasileiro tem por hábito consumir as chamadas marmitas ou quentinhas, seja no trabalho ou até mesmo em casa. Muitos optam pela praticidade e o ganho de tempo na hora de preparar o alimento. A procura por marmitas cresceu nos últimos anos e esse foi um dos principais motivos para o aumento da formalização no setor. De acordo com o Sebrae, existem no Brasil 441 mil marmitarias e cerca de 300 mil delas foram criadas durante ou após o período da pandemia da Covid-19. A MIA identificou esse mercado um pouco antes de 2020 e embarcou na produção e na venda de marmitas fit congeladas. Antes da pandemia, né, uns 8 meses antes da pandemia, eu já vinha pesquisando no campo, né, dessa área. E é uma área que estava crescendo muito, né? Fiquei um pouco preocupada quando veio a pandemia, mas eu acho que a pandemia também me ajudou um pouquinho, né? A maioria das pessoas que ficavam em casa queria manter uma alimentação saudável, né? Uma está muito focada ainda no peso. Então, é uma área que está crescendo bastante aqui em Brasília, não só em Brasília, acho que no Brasil todo. O fornecimento de marmitas tem atraído cada vez mais a atenção de empreendedores que apostam neste mercado. De acordo com dados da Receita Federal, só no ano passado foram abertos quase 80 mil pequenos negócios neste ramo. A maioria deles iniciam as atividades dentro de casa e são registrados como MEI, microempreendedor individual. Ela começou investindo R$ 600 e comprou verduras, legumes, temperos, carnes e as embalagens. O segmento da alimentação saudável é diferenciado. A montagem do prato leva em conta os pesos e as calorias diárias. A maioria das pessoas queria manter a forma, né? Então, ter uma alimentação
saudável. E se destaca quem inova e oferece opções para o cliente. Isso pode contribuir no preço final da marmita. Essas aqui, por exemplo, são vendidas a partir de R$ 19,90 até R$ 25. Eu comecei com 2 cardápios, hoje eu tenho 5. Né? E além dos cardápios eu tenho mais que eu inovei com suco detox e o termogênico natural, que eu agreguei todo esse conteúdo em um só objetivo, né, que é para levar um diferencial. E isso fez a diferença. Outro diferencial é que o cardápio é preparado sob medida para cada perfil de cliente. Se ele quer perda, eu vou montar uma marmita para perda. Se ele quer ganhos também, né? Quer ganho de massa, eu vou montar uma marmita para ele. E também aquela pessoa que está com um problema de saúde. E a gente vai lá e monta ela conforme o objetivo dela e conforme tá na dieta dela. Ela só encaminha a dieta dela e a gente monta. Como em todo o ramo da alimentação, a visibilidade nas redes sociais faz toda a diferença na hora de fechar negócio. O Instagram é a vitrine do meu negócio, né? Porque ali todo mundo entra, vê o meu trabalho. E lá eles conseguem me encontrar no WhatsApp também. Então, ali é como se fosse o início, né? Ali é onde eu busco o meu público, onde eu faço a divulgação. E lá dá para eles verem, dá para eles ver a divulgação das marmitas, né? Porque é importante também eles estar olhando, vendo como é que é meu trabalho. Um empreendimento que começou como um dinheiro extra e hoje se tornou a renda principal. Traz sonhos e oportunidades ainda maiores. Já está no meu projeto, até o final de maio já estou com um projeto para a cozinha industrial. Né? Começou de casa e está indo para uma cozinha industrial com espaço só voltada para cozinha mesmo. Eu vou estar contratando, né, mais pessoas, né, gerando mais emprego. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, com Sebastião Garcia. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.